Então, bom dia a todos. Vamos para a nossa terceira aula, né, da disciplina de noções de agricultura de precisão. Terceira aula. Nas aulas anteriores, né, na primeira aula, nós falamos um pouquinho da informática, né, da importância da informática na agricultura de precisão, que a gente não consegue fazer agricultura de precisão sem trabalhar com informática, né? Quantidade de dados gerados, o computador de bordo, no computador, no trator, né? Tudo isso é realidade e necessariamente tem que haver a informática, assim como a internet, né? A maioria dos sinais são transmitidos via internet, os sinais de operação da máquina, os resultados de produtividade, a gestão pode ser feita à distância, mostramos alguns softwares, né? E aí na segunda aula nós falamos da variabilidade espacial. O que é a variabilidade espacial? É, é com relação às diferenças, né? Que a Terra nunca é uniforme, o solo nunca é uniforme entre uma região e outra. Então, essas diferenças que existem por N motivos, né? O tipo de solo, ou o uso daquela área, ou o tipo de manejo, enfim, o relevo, a formação do solo, isso aí interfere, né? Isso aí faz a variabilidade espacial daquele terreno, né? Então, a variabilidade espacial é as diferenças encontradas no solo. E tendo isso em vista, a gente precisa fazer aplicações em taxa variável, né? Então, aquela aplicação pela média já não existe, já não deve ser feita, porque se o solo ele não é igual um ao outro, então a gente não pode mais trabalhar pela média, né? Dentro da agricultura de precisão, isso é o ponto fundamental, é aí que todo mundo começou a agricultura de precisão nesse sentido, né? Onde se desenvolveu nos Estados Unidos, as primeiras fazendas com agricultura de precisão, foi exatamente para isso, né? Considerando a variabilidade espacial da área, você já tinha que fazer o manejo diferenciado da adubação, por conta de que aquela média poderia fazer, a média de adubação, por exemplo, né, poderia fazer falta, uma média de 200 poderia fazer falta naquela área onde precisasse de 300. E em algumas áreas onde não precisava, poderia estar aplicando em desperdício, né? Porque a planta, ela não consegue, é o que a gente chama de adubação de luxo. A planta não consegue absorver mais do que uma quantidade que ela necessita para cumprir o seu metabolismo, né? A sua fotossíntese, os seus ciclos metabólicos da planta, ele exige para cada fase, para cada metabolismo da planta, ela precisa de uma quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, né? Cada um tem as suas funções, cada nutriente desse tem as suas funções. Isso aí a gente vê com mais detalhes, né? Vocês já viram lá na disciplina de fertilidade do solo, né? A função de cada nutriente. Então, não adianta a gente jogar a mais achando que vai ter uma produtividade maior, né? Isso não é verdade. A planta absorve aquela quantidade. Então, não adianta eu jogar mais, eu vou estar tendo simplesmente desperdício, né? Então, a agricultura de precisão, a adubação em taxa variável, ela faz uma grande economia nesse sentido, de que aonde o teor daquele nutriente no solo já estiver em quantidade adequada, eu não preciso jogar mais. Então, com a amostragem de solo, vai me dizer isso. E aí eu faço a aplicação em taxa variável, né? Onde precisa mais, eu jogo mais, onde precisa menos, eu jogo menos, né? A gente, e com isso gera economia de adubos, gera economia de mão de obra, né? Porque se eu utilizo menos adubo, eu vou precisar abastecer menos a máquina, eu vou precisar de menos pessoas me auxiliando, né? Enfim,
E como eu disse, isso não é uma coisa nova, né? Não é que nunca se soube que existia, né? Quando eu digo que a agricultura de precisão começou assim, né? As primeiras fazendas de agricultura de precisão começaram exatamente com a a taxa variável, né? Levando em consideração a variabilidade espacial. Mas não é que isso é novidade, ninguém sabia que dentro da propriedade existem áreas mais produtivas e áreas menos produtivas. Isso aí todo mundo sabe, né? Se perguntar para o nosso bisavô, ele já sabia qual parte da fazenda, do café, que produzia mais. Só que qual que era a dificuldade que na época não conseguia fazer agricultura de precisão? Por quê? A olho nu a gente não identifica, e muito menos identificando, a gente não consegue fazer uma. É inviável fazer de maneira manual, né, que não seja automática, a variação da dose. Imagina você andando com um trator, aí você anda um pouco, a sua dosagem que está lá com 200, aí você para, desce da máquina, faz uma regulagem para 400 quilos por hectare. Aí você anda mais um pouco, chega naquela área mais produtiva da fazenda, você desce da máquina, regula de novo dos 400 para cair 100. Aí anda mais um pouco e vai regulando de novo. Ou seja, isso é totalmente inviável, né? Para que seja feito de maneira manual. Então, o que que temos de novidade, né? Que a gente fala aqui a partir dos anos 2010, que começou, né, as primeiras fazendas fora do Brasil fazer agricultura de taxa variável, é por conta da automatização, né? Que antes não tinha piloto automático e muito menos equipamentos que faziam a variação de dose em poucos metros, de maneira automática, sem o operador precisar descer e fazer essa calibração. E o outro ferramenta fundamental que apareceu, que sem isso não tem agricultura de precisão, é o GPS, né? O GNSS, os sistemas de navegação via satélite, aonde a máquina sabe o local, as coordenadas exatas que ela está naquele momento, e com o mapa de adubação, você consegue a máquina de maneira automática, com o mapa na mão, com o sistema de localização e um equipamento, um implemento de adubação a taxa variável, ela consegue fazer de maneira automática a calibração, né? Fazer a calibração, não, fazer a alteração da dosagem, né? E isso que não conseguia fazer de maneira sem ser automática, né? Antes dos anos 2010, por aí, isso era inviável, né? Porque era é, caro demais, era muito pouco utilizado, estavam começando a familiarizar com esse sistema, em que 10 anos para cá, no Brasil, há 5, 6 anos para cá, quase que já todo equipamento que é comprado já sai pelo menos com um sistema de navegação, né? Não que venha, isso aí não que acompanhe, mas é um opcional, né? Que a máquina tem de vir com equipamentos de localização, com sistemas de localização, ou então a pessoa compra sem e já manda instalar, né? Então, como eu disse, que a agricultura de precisão, ela não é para equipamento caro, ela é para equipamento correto, né? Então, a gente pode ter é, um equipamento, um trator, né? Que eu estou dizendo, uma máquina barata, e aonde eu faço a instalação dos equipamentos de agricultura de precisão, né? Eu vou lá e coloco meu piloto automático, eu coloco o sistema de navegação, né, um receptor de sinal de satélite, eu coloco meu implemento, então eu não necessariamente preciso de máquinas automatizadas já de fábrica, eu posso automatizar a que eu tenho, né? Posso comprar uma máquina que seja acessível, desde que apropriada para a atividade que ela vai fazer, né? Eu não posso comprar uma máquina com uma potência menor do trabalho que eu vou fazer, de maneira alguma. Agora, existem muitos trabalhos
operações agrícolas que eu não preciso de máquinas pesadas, eu preciso de máquinas que tenham sistemas automatizados, né? Então, não necessariamente eu preciso de equipamentos caros e sofisticados. Eu preciso ter o sistema. E esse sistema a gente compra, né? A gente procura na internet aí, a gente acha para comprar aos montes, né? O chamado kit de taxa variável, os receptores de sinal, os pilotos automáticos. Eu compro quase que toda revenda de máquina e hoje tem disponível um sistema de automatização. O preço é caro, né? Tem de 70, de 100, de 200 mil, enfim, não é barato, mas os benefícios que traz a longo prazo, né? Quanto maior a propriedade, essa amortização é mais rápida, né? Propriedades, vamos falar, propriedades de 50 hectares. Dificilmente você vai ter um retorno do capital investido em tecnologia de agricultura de precisão. Né? Vamos falar, uma propriedade aí de 50, 100, eu estou falando que eu já li trabalhos assim, que uma propriedade aí de 50, 100, 50, vamos falar de 50 hectares, né? Para compensar o investimento, a máquina precisaria trabalhar os implementos como um todo, né? O sistema de satélite, piloto, enfim, as taxas variáveis, precisaria aí de 50 anos para amortizar, né, o investimento. Então, a gente sabe que não compensa. Agora, uma propriedade acima de 200 hectares, propriedades acima de 300, e dependendo, né, qual que é o cálculo que é feito para saber o retorno do capital investido, é o quanto que te trouxe também, né, além da amortização do equipamento, quanto que te trouxe de redução de custos, né? Então, uma área, por exemplo, de 200 hectares, que teve uma redução de custo com insumo, com defensivo, na ordem de 20%, isso aí em 3 anos paga o equipamento, né? Então, o retorno do capital investido é sempre por conta do a vantagem financeira, econômica que vai te dar aquele investimento, né? Então, o cálculo é feito através disso. Equipamentos de pulverização localizado, ele numa área de 200 hectares, que tem uma economia de 50%, em 3 anos paga o equipamento. Agora, uma área de 50 hectares, que tem uma economia de 5%, vai 50 anos para pagar o equipamento. Então, a gente tem que ter prudência quando a gente vai fazer uma recomendação. Nós que somos técnicos da área, a gente não pode cometer a imprudência de chegar para qualquer produtor e dizer para ele sair fazendo agricultura de precisão que ele vai ter um resultado imediato que paga os equipamentos. Não, é lógico que tem que ter, fazer cálculos do custo-benefício. Então, quanto maior a propriedade e quanto maior o retorno econômico, no sentido de economia de insumos e mão de obra e tudo mais, que começa a aparecer a rentabilidade de se praticar agricultura de precisão. Então, é relativo a isso. Então, quando a gente diz que a gente tem um mapa de localização e tem um sistema de localização e um equipamento de taxa variável, a gente já consegue fazer agricultura de precisão. Então, o que nós vamos falar, né, entrando em assunto novo hoje, o que nós vamos falar é como identificar a variabilidade espacial, né? Agora que a gente já sabe que é a variabilidade espacial, isso aqui é um mapa, né, de variabilidade espacial, né? A gente vê aqui essa área diferente dessas outras, né? Enfim, nós já falamos bastante disso aqui nas aulas anteriores, mas se aqui, por exemplo, for um mapa de recomendação, essas áreas verdes precisam de poucas doses ou dose nula, né? Não precisa de dose alguma, não precisa aplicar insumo, e nessas áreas vermelhas, laranja escuro, laranja mais claro, até chegar no amarelo, são áreas que eu preciso de dosagens maiores, né? Muitas vezes essa área vermelha aqui, a dosagem que eu preciso é 3 vezes mais, 4, 5 vezes mais do que eu preciso numa área laranja, numa área amarela ou numa área verde dessa. Então, vejam que isso é um mapa de variabilidade espacial, tá? E agora, como
consigo identificar essa variabilidade espacial na minha propriedade ou na propriedade que eu trabalho, né? Como eu disse, a olho nu, a gente não enxerga isso. Depois que o mapinha está pronto aqui, bonito, fica fácil da gente ver, né? A gente identificar. Mas como que eu consigo fazer isso? São três maneiras: amostragem de solo, mapas de produtividade, imagens aéreas, tá? Então, isso aqui deve ter lá no teste alguma pergunta nesse sentido, né? Como que eu faço a identificação da variabilidade espacial? Então, são três maneiras: amostragem de solo, mapas de produtividade, imagens aéreas, tá? Então, é por isso que nós vamos estar falando nessa aula dessas três maneiras, né? Como que funciona cada uma dessas maneiras de identificar a variabilidade espacial. É claro que não há dúvida que a mais utilizada e a que dá maior precisão do que está acontecendo, sem dúvida alguma, é a mais feita, é a amostragem do solo, né? Por quê? Os mapas de produtividade, eles vão nos dizer aonde estão a variabilidade espacial, né? O que é o mapa de produtividade? Né? Só antecipando que nós vamos ver com mais detalhe, mas é aquele mapa que a colhedora vai nos dizendo a produtividade exatamente naquele ponto. Então, a gente consegue ver onde produziu mais e onde produziu menos, a gente vai tendo um mapa de produtividade, um mapa de variabilidade daquela área. Assim como as imagens aéreas. Você pega uma imagem aérea, você consegue ver, encontrar algumas manchas do solo aonde tem diferença. Porém, nem o mapa de produtividade, nem a imagem aérea vai nos dizer o que está faltando, né? Ainda não existe. Tem trabalhos já avançados com o pessoal de imagens aéreas, de drones, o pessoal que trabalha com imagens via satélite, que não vai demorar, que já vai conseguir dar uma boa noção da fertilidade do solo através de imagens, né? Em breve nós já vamos estar vendo isso aí, por conta de variação, de cor, enfim, eu também não sei detalhes, que ainda não existe essa técnica, mas no futuro breve aí, através de imagens, nós já vamos conseguir ter uma boa noção da fertilidade do solo, tá? Mas, enquanto isso, o que nos dá essa informação do que aquele solo tem de melhor e de pior, do que a gente precisa estar aplicando, né, em termos de nutriente, é a amostragem de solo. Então, vamos lá. O que é a amostragem de solo? É um mapa de fertilidade do solo, né? Uma amostragem, ela é o nome que se dá para dos procedimentos que coletam as amostras que são representativas daquela área, né? O que é a amostra representativa? Que eu, com pouca, com uma certa quantidade de análise de algumas áreas, eu consiga compreender a área como um todo, né? Que nem quando a gente faz a amostragem de intenção de votos na eleição, a gente está fazendo exatamente isso, né? Eu não vou amostrar, eu não vou perguntar para todo eleitor para quem que ele vai votar, porque isso é quem vai fazer a eleição. Mas que eu vou fazer uma amostragem que me represente a população do país, do município, do estado, enfim, de acordo com o meu interesse, né? Então, por exemplo, se o Brasil tem 50, não sei, mais ou menos, 55% de mulher e 45% de homem. Então, numa amostragem, para intenção de voto, por exemplo, eu tenho que amostrar essa mesma quantidade, 55% das mulheres e 45% dos homens. Por quê? Se eu amostrar, né, sendo que no Brasil é dividido dessa maneira, se eu fizer uma amostragem de intenção de voto só com homens, eu não estou representando o Brasil. Se eu fizer uma amostragem só com habitantes, né, do nível financeiro, que é chamado classe A, né, os mais ricos, se eu fizer uma intenção de voto só com mais ricos, eu não vou estar representando a intenção de votos do país. Então, lá no Brasil tem 10% de classe A, 30% de classe B, 50% de classe C, enfim,
eu tenho que fazer minha amostragem de solo exatamente nessas camadas sociais para que me represente o país como um todo. Um outro exemplo clássico é se eu estou fazendo, se eu vou comer uma sopa, eu não preciso comer a sopa inteira para saber o sabor daquela sopa, né? Se eu dou uma mexida na panela e tiro uma concha, o que que eu estou fazendo? Uma amostragem, né? Mexi a panela, tirei uma concha e aquilo lá é uma amostragem da sopa. Então, se eu comer aquela quantidade que veio na concha, eu vou saber exatamente do que é a minha sopa. Então, o que é isso? É uma amostragem que representa. Então, a amostragem de solo é a mesma coisa. Eu não posso coletar num ponto só da propriedade, eu não posso coletar naqueles pontos discrepantes, né? Se eu coletar num ponto discrepante, é igual eu falei, eu vou estar mostrando só a classe A, saber a intenção de voto deles. Então, isso eu vou alterar totalmente o meu tipo de amostragem. Então, a qualidade da minha amostragem. Então, eu tenho que pegar um solo para fazer a amostragem, eu tenho que, naqueles pontos onde tem maior variabilidade, eu tenho que, com certeza, concentrar a minha amostragem naqueles pontos. Pontos que são mais homogêneos, eu posso fazer menos amostragens. Nós vamos estar falando um pouquinho disso aí, a respeito da amostragem de solo para a agricultura de precisão. Tá? Então, a cada quanto tempo que eu faço a amostragem? Depende muito claro, da cultura, né? Que você está trabalhando. Se é anual, se é perene, se é perene, enfim. Mas pode ser feita na ano, ou a cada 4 anos, ou, por exemplo, na cana, recomenda que se faça um ano sim, ano não, né? Nos anos ímpares, por exemplo, faz no primeiro, no terceiro e no quinto ano, na cana, é recomendado que faça dessa maneira. Em culturas anuais, deve fazer a cada ano, né? Em culturas perenes, o café, a cada 4 anos, enfim. Então, depende muito da cultura que você está trabalhando para fazer a amostragem de solo para nível de fertilidade, de nutrientes, né? E, obviamente, é feito antes do plantio, né? Para a gente, tem que ser feito em culturas perenes, vão sendo feitos ao longo dos anos também, mas obrigatoriamente, antes do plantio, é óbvio, tem que fazer a amostragem de solo, né? Porque é no plantio que a gente vai aplicar esses nutrientes que a planta precisa, então precisa saber qual que é a disponibilidade, qual o teor, né? Lá na amostragem de solo sai lá, né? Teor alto, médio e baixo, em cima da cultura que você vai estar trabalhando, né? Então precisa saber quais são esses teores antes de eu plantar, tá? Então a amostragem de solo, ela é dividida em áreas, né? Na agricultura, na amostragem convencional, ela é feita em glebas, né? O que é gleba? É o que a gente chama de talhão, ou quadra de cana, ou uma porção do solo aonde é homogêneo, né? Então, a gente divide essas áreas na agricultura convencional, tô falando. Então, vamos falar como é feito na agricultura convencional, para depois falar como é feito na agricultura de precisão. Então, na agricultura de tradicional, a gente divide as áreas aonde não são homogêneas e a gente divide, a gente forma glebas com aquelas áreas, né? Por exemplo, naquela área onde é baixa, uma área de baixada onde é mais úmida, a gente separa aquilo e tira algumas amostragens ali. A área de encosta, no relevo, a gente separa aquela área e faz uma amostragem daquela área. Então, eu não misturo a amostragem da encosta com a amostragem da baixada, né? Então, na agricultura convencional, eu divido em glebas e faço a amostragem dentro daquela gleba, sendo que cada gleba são áreas que têm homogeneidade do tipo de solo, tá? Seria dessa maneira aqui, ó, na amostragem tradicional. Então, eu divido essa área aqui, ó, que é de encosta, e faço a amostragem nessa área, e não misturo com a amostragem dessa outra área na encosta contrária, né, do morro. Então, aqui eu faço uma amostragem na agricultura convencional, tradicional, né, amostragem tradicional. Eu faço outra amostragem nessa área aqui, porque aqui provavelmente é diferente daqui. Então, veja aqui os pontos, ó.
dessa propriedade. Então, eu faço um ponto aqui, faço outro ponto aqui, mais ou menos em cima do que aquela área minha tem de variabilidade. O que eu faço? Eu coleto pontos em cada uma dessas áreas aqui, e depois eu faço, junto tudo, e faço uma amostragem, faço uma adubação pela média, né? Então, faço uma amostragem nesse sentido, coleto todos esses pontos, depois faço uma adubação pela média. Então, isso, para nós, na agricultura de precisão, não existe. Na agricultura de precisão, a amostragem é feita em grids. Olha aqui, grids, ou malhas, ou grelhas, né? Tem diferentes nomes, mas é a mesma coisa, grid, grade ou grelha. Mas o nome correto é grid. Mas a gente fala essas outras maneiras também. Então, ó, veja a diferença de uma amostragem de solo tradicional para uma amostragem de solo em agricultura de precisão. Olha qual que é a diferença. Aqui na agricultura de precisão, a gente esquadrinha essa área que é chamado grid, né? Então, a gente faz esse grid aqui, e dentro de cada quadradinho desse aqui, a gente faz uma amostragem, tá? A quantidade de amostra que vai ter é muito maior, mas hoje a gente tem equipamentos que fazem essa amostragem de maneira muito rápida, né? Que a gente vai ver aqui na aula, já nos próximos slides. Então, veja a diferença. Dentro da agricultura de precisão, eu coleto em cada quadradinho desse aqui, eu coleto uma amostragem de solo, né? Antes que alguém me pergunte, eu vou falar daqui a pouco o tamanho que tem que ser cada célula, cada quadradinho desse aqui. Então, aqui, outra, né? Aqui os pontinhos aqui saíram fora. Então, a agricultura tradicional e agricultura de precisão. Por quê? Porque depois, na agricultura de precisão, eu vou aplicar exatamente o que eu preciso em cada uma dessas áreas aqui, né? Então, a agricultura tradicional, veja aqui, dentro da propriedade, eu aplico a média, né, da minha amostragem de solo, que vai dar lá uma recomendação, por exemplo, de 200 quilos de NPK por hectare. Na agricultura de precisão, ó, tem área que eu vou aplicar 100, tem área que eu não vou aplicar, tem área que é 50, tem área que é mais do que 200. Então, essa é exatamente o pulo do gato aqui na adubação em taxa variável, tá? Então, veja aqui, ó, aqui onde eu preciso de 200, aonde eu aplicaria 200, aqui eu ia estar jogando 100 fora. Se eu jogasse aqui, eu ia estar jogando 100 quilos a mais. Aqui eu ia estar jogando 200 quilos a mais. Aqui eu ia estar jogando 150 quilos a mais se eu trabalhasse com a média. E aqui estaria me faltando 150 quilos nessa área aqui. Aqui estaria me faltando 100 quilos e aqui estaria aplicando a dose correta. Então, esse é exatamente a estratégia, é o pulo do gato da agricultura de precisão, quando a gente fala em taxa variável, é aplicar o quanto precisa. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer a amostragem de maneira diferenciada, né? Veja aqui uma área onde a dosagem for menor, é claro que aqui é experimentação, mas a gente vê isso na prática, né? Que é uma experimentação simples, com uma dose menor, olha o tamanho das plantas de milho, e a dose correta, veja o tamanho das plantas, né? Então, isso aqui um ensaio, mas é exatamente isso que acontece quando a gente trabalha com média, né? Então, aquela área onde precisava mais, eu não apliquei porque a minha média era menor do que aquele ponto, ia ficar faltando dose, né? A dose ia ser menor e, com certeza absoluta, a produtividade ia ser menor. Então, quando eu aplico uma taxa variável, eu não teria essas plantas menores, né? Estariam todas de maneira uniforme, de maneira homogênea, que é isso que a gente quer, né? Para que eu vou ter uma área dentro da minha propriedade produzindo menos do que a outra, né? Não tem lógica alguma, porque o meu custo de plantar aqui foi o mesmo de plantar aqui. Aqui eu vou ter uma produtividade menor do que a área do lado, tá? Então, a taxa variável faz exatamente isso. Veja que a entrada... Professor, Pois não. Vamos lá. só uma dúvida, não sei se o senhor vai falar a respeito disso ou não. Assim, que nem aí no caso das imagens do milho aí que o senhor mostrou.
É possível eu corrigir o solo já com a planta em desenvolvimento ou não? Não, assim, eu consigo fazer taxa variável eu não consigo fazer mais a amostragem, mas a gente vai ver Entendi. que eu consigo fazer taxa variável de cobertura, né? Só que aí eu não preciso de amostragem de solo. A gente tem equipamentos que fazem taxa variável com adubação de cobertura, aonde ela prevê, faz uma estimativa de produtividade e aumenta a dose, já com a planta desenvolvida, né? É lógico, por exemplo, no caso do milho, antes de dar as espigas, né? Porque depois que já está chegando no final do ciclo, já não tem mais resposta eu fazer uma adubação. Mas quando as plantas aí estão lá com 2 meses, está com porte aí baixo ainda, nos primeiros estágios de desenvolvimento, eu consigo fazer taxa variável de adubação de cobertura, tá? Só que aí já não com amostragem de solo, seria com uma estimativa direta da produtividade da planta. Foi isso que você perguntou? Sim, isso mesmo, professor, entendi. Tá Obrigado. ok, ô Milton. Mas isso aí, quem tiver dúvida, vai perguntando para a aula, para eu não ficar aqui sem saber se vocês estão acompanhando aí. Podem fazer igual o Milton fez aí, fazer a pergunta durante a aula. Nós vamos mostrar, viu, Milton, o que você me perguntou, nós vamos mostrar como funciona essa adubação de cobertura com taxa variável, através de sensores. Então, veja aqui, ó, na amostragem de solo, né? Então, eu posso fazer depois do grid, dentro do grid, eu posso coletar, eu não preciso coletar necessariamente no centro do grid, de cada célula dessa. Eu posso coletar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui não tá, aqui tá no centro do grid, aqui tá dentro da célula do grid, mas não tá exatamente no centro. Ó. Eu coletando dentro daquela célula, já me basta para eu fazer a amostragem de solo. Mas cada célula dessa, eu tenho que fazer um ponto de amostragem, né? E aí, quando eu faço célula a célula, eu consigo ter um mapa de fertilidade com mais precisão, né? Veja aqui, ó, eu fiz aqui, a pessoa foi fazendo a amostragem de solo em zigue-zague, né? Daquela questão que a gente não pode esquecer da amostragem, que a amostragem ela é composta, uma amostra, ela é composta de 10 a 12 subamostras, né? Então, veja aqui, ó, célula 1, eu tenho uma amostra, eu vou ter uma amostra. Só que essa uma amostra, ela veio de 10 subamostras. Então, olha, foi caminhando em zigue-zague, coletando subamostras. E daí eu junto essas subamostras e faço uma amostra. Então, no decorrer aí, quando eu estiver falando uma amostra por célula, eu estou falando de 10 subamostras, né? Então, cada pontinho desse aqui no mapa aqui, ó, é uma subamostra. Juntei as 10, eu fiz uma amostra da célula 1. Então, eu vou ter o resultado de fertilidade do solo dessa célula, dessa amostra, tá? Então, veja aqui que eu vou tendo os mapas de acordo com o meu teor de nutriente, ou no caso aqui, ó, o V%, enfim, em cima do que eu quiser analisar, tá? Então, aí, qual o tamanho da amostra? Qual aquela célula, aquele grid? Quantas amostras que eu tenho que fazer? O ideal, o correto seria uma célula a cada hectare, uma 10 subamostras por hectare. Mas a gente sabe que tudo isso tem um custo, tudo isso exige mão de obra. Então, a gente sempre. A resposta, quando alguém nos pergunta qual o tamanho daquela célula, qual o tamanho do meu grid de amostragem, né? Falando o termo é, é, técnico dentro da amostragem de solo, qual o tamanho do meu grid, qual a área do meu grid. Quanto mais, melhor, no sentido de 1 ponto por hectare, seria o ideal para fazer agricultura de precisão. Se você falar assim, que vai fazer por 5 hectares, também dá certo. Por 3 hectares, também dá certo. Mas vai diluindo a precisão. Se eu falar assim, vou fazer
um grid a cada 10 hectares. Já não vai ficar legal, já não é o suficiente para fazer agricultura de precisão. Então, até 5 hectares, o grid, né, cada célula, cada quadradinho daquele, dá para fazer. Com 10 já começa a não ter muita precisão. O ideal seria um. Só que aí entra três critérios, né, que a gente sempre tem que levar em consideração quando alguém nos pergunta qual o tamanho da amostragem, qual o tamanho do grid. Primeiro critério, o operacional. O que é o operacional? Aonde o tamanho do meu grid, o tamanho da amostra, depende de quanto equipamento que eu tenho, de qual mão de obra que eu tenho, no sentido assim, se eu falar para você, ó, né, um proprietário aí pergunta para vocês qual a área que tem que ser o grid, aí você fala para ele assim, um por hectare, né, um hectare, um grid de 1 hectare. Aí ele fala assim, poxa, mas eu não tenho gente para isso. Aí você tem que devolver a pergunta, mas quanto você consegue fazer? Ou ele fala para você assim, eu não tenho ferramenta para isso, eu não tenho meu quadriciclo, eu não tenho amostrador para isso. Aí você devolve a pergunta, mas quanto que você consegue fazer? Ou ele fala assim, eu não tenho equipe, eu tenho 2 garotos lá que vão fazer amostragem e eles estão sem carro, então eles conseguem fazer 10 hectares por dia e eu tenho 20 dias. Então, ele vai dizer o quanto que ele consegue fazer. Então, esse é um critério operacional. Só que, como eu disse, ele fala assim, eu consigo fazer um grid para 10, para 20 hectares. Então, ele não vai fazer agricultura de precisão. Então, às vezes ele não tem equipamento, não tem mão de obra, não tem condução, ou não consegue chegar na área para fazer um ponto por hectare, aí ele vai dizer o quanto que ele consegue fazer. Então, esse é um critério operacional que tem que ser levado em conta para definir o tamanho da amostra. Outro critério, claro, é o critério econômico, né? Você fala para ele assim, faz um ponto por hectare. Aí ele vira e fala para você assim, nossa, se eu fizer um ponto por hectare, o tamanho da minha propriedade vai ficar 100 mil reais. Aí ele fala assim, eu não tenho isso no meu orçamento, não está previsto eu gastar 100 mil com a amostra de solo. Aí você vai perguntar para ele. Então, quanto você tem no orçamento? Quanto você vai poder gastar? Né? Ele fala assim, vou poder gastar 30 mil. Aí você tem lá um custo, por exemplo, de 30 reais de uma amostragem. Então você fala, eu consigo fazer 1.000 pontos. Então tá, você reservou 30 mil, custa 30 reais, você vai fazer 1.000 pontos, né? Você não vai falar para ele fazer 2.000 pontos, se ele não vai ter dinheiro para pagar, se no orçamento dele não está previsto um montante desse por, por para amostragem de solo, tá? Só que é aquele mesma coisa. De 10 hectares já começa a não ficar muito com precisão. Então, se ele falar assim, eu não consigo fazer com menos de 20 hectares, então você fala, então você não faz agricultura de precisão. Você faz uma amostragem convencional e faz uma adubação pela média, né? Porque se ele não tiver condições econômicas de realizar, no mínimo, um ponto a cada 10 hectares, então ele não vai fazer agricultura de precisão. E o outro critério, que nós não vamos entrar em detalhe, mas é o critério geoestatístico, né? Que esse seria o mais correto de todos, aonde leva, né, são fórmulas estatísticas aí, matemáticas, para que chegue num tamanho da amostra ideal, né? Você faz algumas amostragens aonde você vê o quanto que está desviando da média, né? Por exemplo, você faz lá 10 amostras, né? Então divide por 10. Então você vai ter uma média de 44,9. Então você faz o desvio padrão dessa média, então se tem o erro que você aceita de 2,5%, que é matemática, né? Um grau de confiabilidade de 95%, enfim, aí você define o tamanho do desvio padrão, e aí ele vai te dar uma área exata de quanto que você precisa fazer, quantos pontos você precisa fazer, né? Então, se eu utilizar critérios estatísticos em cima da minha área, aí eu vou ter exatamente o número de amostras que eu vou precisar fazer na minha propriedade. Mas são poucos utilizados, né? São critérios pouco utilizados na prática, o critério estatístico. Mas o critério econômico e o critério operacional, esses sim, são mais
utilizados, tá? Mas o critério estatístico, a grosso modo, né, como nós dissemos, desvio padrão, eu estou querendo dizer que é o quanto que tem de variabilidade naquela minha propriedade. Então, a gente consegue ver aqui o que o critério geoestatístico vai nos dar é algo assim, aonde eu tenho alta variabilidade na minha propriedade, ou seja, onde aqueles desvios são muito grandes, né? Hora tem pouco nutriente, hora tem muito nutriente, hora tem médio. Então, essas áreas que têm alta variabilidade, quando eu for jogar o critério estatístico, ele vai mandar eu fazer bastante amostragem. Quando eu pegar uma área, uma gleba, aonde tem pouca variabilidade, né? Lá, o desvio da média, eu sempre tenho aquela média de nutrientes naquela gleba inteira, o critério estatístico vai mandar você fazer menos pontos, tá? Por quê? Porque a área é mais homogênea, você pode fazer menos pontos. A área onde tem muita variabilidade do teor de nutrientes, o critério estatístico vai te mandar fazer mais pontos. Mas, a grosso modo, é aquele 1 ponto por hectare, é o melhor que tem a ser feito, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente olha o mapa de uma propriedade, a gente vê aqui, ó, o tamanho da propriedade, ó, 118 hectares. Olha quantos pontos que ele fez aqui, ó, 118 pontos. Ou seja, o grid de coleta de 1 hectare, né? Profundidade 0 a 20, grid de coleta de 1 hectare, né? Então, veja aqui, ó, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, parará, parará, 180, 118 pontos, uma área de 118 hectares. Então, isso, veja, que nos dá um mapa de variabilidade, com consequência, o mapa de recomendação de adubo, com muita precisão, né? A gente vê aqui, ó, se eu fiz 1 ponto por hectare, veja o nível de detalhamento que eu tenho. Ó, um pontinho desse aqui, cada pontinho desse aqui, uma dosagem diferenciada. Veja que esse ponto aqui, ó, me deu aí uma dosagem muito baixa de potássio. Então, veja aqui, ó. Então, eu sei que exatamente nesse pontinho aqui, ó, eu tenho uma dosagem, eu tenho uma disponibilidade, um teor baixo de potássio. Então, veja aqui eu vou aplicar mais nesse ponto específico. Se eu faço uma amostragem que não seja de 1 grid por hectare, igual ele fez aqui eu não teria esse ponto aqui, ó, com certeza. Eu teria, vamos falar, uma mancha inteira aqui, ou vermelho, ou laranja, mas eu não teria esse grau de precisão, né? Ou seja, eu também não faria a economia de adubo que eu poderia fazer. Nesse ponto aqui, ó, os pontos verdes, vejam aqui, que já são teores satisfatórios, ó. 118 miligramas por decímetro cúbico de potássio é um teor já ótimo de potássio. Então, aqui, ó, tudo onde, aqui, esse verde escuro, até uma dosagem excessiva, mas não tóxica, né? Uma dosagem sobrando nutriente. Então, veja aqui, ó, que nesses teores, aqui aonde está verde escuro, eu não vou aplicar, né? Porque eu já estou com teor suficiente de potássio nesse solo. Então, aqui, ó, a minha máquina simplesmente desliga. Ela vai andando aqui, chega nesse ponto aqui, ela desliga e continua aplicando do outro lado. Chega nesse ponto mais escuro, ela vai aumentando a dosagem. Então, é assim que vai fazer. Então, quanto mais pontos eu fizer de amostragem, mais preciso fica a minha adubação. Mesma coisa aqui, ó, análise de boro. Então, veja aqui onde está amarelo e verde, onde começa a ficar verde aqui, meus teores estão ótimos, eu não preciso aplicar. Aqui onde está vermelho, o teor está super baixo. Eu preciso fazer uma aplicação pesada de boro nesses pontos aqui. Então, eu só identifiquei isso porque eu fiz a amostragem, né? Veja aqui, ó, aqui já é para 3 hectares, ó, grid de coleta 3 hectares. Também me dá uma precisão muito grande, uma precisão muito boa, né? Então, imagina, se eu for, boro é um micronutriente, né? Eu não me recordo se já fizeram fertilidade do solo, mas ele é um micronutriente, não porque ele seja menos importante, ele é um micronutriente que a planta precisa pouco dele, né? Então, por isso que é denominado micro, mas é um nutriente essencial, que sem ele a planta não vive. Então, imagina se eu resolvesse, é um micronutriente caro, imagina se eu aplicasse o boro na minha propriedade inteira.
Ou seja, eu não preciso nesses pontos aqui, ó, eu não preciso. Aqui, nesse ponto laranjinha aqui, ó, mais clarinho, amarelinho, eu preciso de uma pequena dosagem. Então, imagina se eu aplicasse boro em tudo, entrasse com uma máquina para fazer uma aplicação foliar, de cobertura de boro, na propriedade inteira, sendo que eu não precisava nesses pontos aqui. Então, o meu grid de 3 hectares me disse exatamente aonde é que eu preciso de uma dosagem maior e aonde eu não preciso. É isso que a agricultura taxa variável faz. Então, olha lá, eu tenho um mapa desse aqui, ó, de recomendação de cloreto de potássio dentro de uma área dessa. Então, veja onde eu estou com problema. E a intenção é que daqui a alguns anos essa área inteirinha fique verde, né? Que esses pontos aonde o teor estava baixo fique verde uma hora, né? Que ele se iguale em toda a propriedade e aqui fique toda verde com os teores adequados do nutriente, tá? Olha lá, outro mapa de, de taxa variável, olha lá, aplicação, recomendação de superfosfato simples. Então, aonde eu aplico mais, aonde eu não aplico e aonde eu aplico menos em cima da minha amostragem de solo, tá? Detalhe, precisa de nós, profissionais, para fazer essas recomendações, né? O que não dá para fazer, que muitas vezes a gente vê algumas empresas chegando, o cara simplesmente ele compra um quadriciclo e o equipamento, o software de fazer a recomendação, né? Lembra que nós vimos lá na primeira aula que nós temos softwares que fazem recomendação de corretivo de maneira automática. Você digita lá a planilha, você insere a planilha no software, a planilha com os teores de nutriente, e ele já te dá de maneira automática um mapa de recomendação. É fácil assim? Se fosse assim, não precisava de nós, técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos, para fazer a recomendação. Por quê? Vamos supor que aquela área sua não está produzindo. Aí você vai lá, faz uma amostragem de solo e te diz que tem pouco nutriente naquela área. Aí você faz uma taxa variável e continua produzindo pouco. Você faz taxa variável e continua produzindo pouco. Ora, você tem que saber quais os outros motivos que fazem produzir pouco, né? Por exemplo, não necessariamente que as áreas mais férteis, lá naquele mapa que nós vimos, aquele pedaço lá que está verde. Eu estou dizendo que lá está verde, eu não preciso aplicar nutriente, porque o teor de nutriente naquele local já está adequado. Mas é garantia que ali eu vou produzir mais? Lógico que não, né? Por quê? Imagina se aquela área está lá, falou, ó, o teor de potássio está ideal, não precisa aplicar nada, está perfeito. Só que aí você tem uma alta infestação de planta daninha, ou você tem pragas e doenças, ou o solo está compactado, ou tem cascalho, ou seja, solo raso, cheio de pedra, ou é uma área encharcada. O que adiantou eu ter o meu mapinha de recomendação, aonde disse que o meu teor estava ótimo? Eu não preciso fazer taxa variável, não preciso, aliás, não preciso aplicar aquele nutriente naquela área, aí eu vou dormir tranquilo e falar, não, ali é garantia que vai produzir. Não, tem que ter conhecimento da área, porque nem sempre o solo mais fértil vai te produzir mais, né? Quando a gente diz que o solo é fértil, a gente está dizendo exclusivamente de nutrientes, né? Mas tem os outros critérios que a gente tem que ir lá, que nós, profissionais, temos que fazer, né? Senão, não precisava mais da gente. A gente contratava técnico em informática e alguém que tem um quadriciclo e saía fazendo o trabalho no nosso lugar. Não, a gente tem que ir lá e saber, né? Por isso que a gente tem esse tanto de disciplina durante o curso, para a gente saber identificar qual é cada um dos problemas que tem na agricultura, né? Um outro exemplo, para eu fazer uma recomendação fosfatada. Então, vou lá, o cara faz a amostragem de solo, faz o mapa de taxa variável para aplicação de fósforo, certo? Certo, tudo até aí, tudo bem. Só que aí você vai lá e faz a aplicação que o mapa de recomendação mandou você fazer e simplesmente não produz. Aí, por quê? Porque tem que considerar que o fósforo é imóvel no solo,
que o fósforo tem que estar no pé da planta, né? Senão o cara te dá um mapa de amostragem e você vai lá fazer fósforo em cobertura, jogar por cima em superfície. Vai adiantar alguma coisa? Não, não vai adiantar nada. Ou seja, você tem um baita mapa, você fez uma baita amostragem de solo, 1 ponto por hectare, a empresa te deu o seu mapa de taxa variável, aí você vai lá e aplica fósforo em cobertura. Adiantou? Não adiantou nada. Você não vai produzir. Ou o seu teor de argila, você não levou em conta na classificação do solo. Ou tem muita matéria orgânica que torna o fósforo mais imóvel ainda, né? Ou tem menos fósforo do que a cultura que você vai trabalhar e o cara não sabia nem a cultura que você vai trabalhar, cada cultura tem seu nível de fósforo. Enfim, você tem que ter um mínimo de conhecimento de agricultura para poder fazer uma recomendação de aplicação de taxa variável, tá? Então, lembre-se disso. Quando chegar o mapinha de taxa variável, de recomendação para vocês, lembrem-se dos outros critérios que tem que ser levado em conta. Não é só pegar o mapa, não. Então, vamos lá. Tipos de amostradores para nós fazermos a nossa amostragem de solo. Temos os amostradores manuais, né? Diversos tipos de trado, né? O famoso trado. Então, nós temos o trado de rosca, trado calador, de caneco, holandês, pá de corte, trado fatiador. Cada um tem a sua característica melhor ou pior, né? Que nem que o trado de rosca, ele é para solo mais firme. Por quê? Porque ele vai rosqueando, ele vai parafusando. O trado calador, ou é um tipo de gaveta que fala, ele é para fazer amostragem mais superficial. O trado holandês, aqui, ó, é o mais utilizado para coleta de solos em solos argilosos, né? É o que exige menos esforço do operador, aquele que tem aquelas duas lâminas, né? De cada lado, aí você vai rodando, aquela lâmina ela tem um corte, então você roda no sentido do corte, ela vai aprofundando, desde que não seja solo muito duro, né? Trado de caneca, tem as pá de corte, tem trado fatiador, enfim, tem um monte. Mas a gente sabe que fazer isso de maneira manual é muito, vamos falar, a qualidade fica péssima, né? Porque quem garante que a pessoa que vai estar lá fazendo, não por maldade, mas sim por próprio cansaço, fadiga, você está pedindo para ele coletar de 20 a 40, quem diz que ele vai estar chegando no 20 a 40, né? O que eu disse, não por má vontade, mas é possível chegar a conseguir fazer uma amostragem homogênea das 6 horas, das 7 horas da manhã até as 3 horas da tarde, né? O trado manual tem essas dificuldades, né? Do operador, simplesmente, da pessoa que está lá trabalhando com isso, simplesmente não conseguir. Chega uma hora que a fadiga chega e ele não consegue mais fazer com qualidade, né? Então, e além do que, mesmo vamos supor que ele consiga fazer com uma qualidade excelente, mas o rendimento é muito baixo, né? Nem se compara com um amostrador automatizado, que é o que a gente tem visto por aí sendo mais utilizado, né? Então, o amostrador automatizado são os quadriciclos. Aqui nós temos o sistema de GPS. Por quê? Porque ele já vai sair com o local que ele tem que fazer a amostragem. Aqui, ó, nós temos uma caixinha, porém é pequena, mas é onde ele vai guardando as amostras. Aqui nós temos o trado, a rosca, onde vai penetrar o solo, que ele vai controlando de maneira automática, né? O motor, aonde controla a sonda. Aqui nós temos a antena de receptor de sinal de satélite, né? Aqui é o receptor, aqui é a antena, e aqui eu tenho um vídeo onde mostra ele trabalhando. Que essa marca, propaganda. Estão vendo o vídeo aí, né?
Então, lá, a primeira coisa que ele faz é marcar o perímetro, ou seja, fazer o contorno da área. Que aí ele já vai fazendo o geoprocessamento, né? Aqui, quando o quadriciclo está andando, ele já está marcando quais as coordenadas, né? O GPS já está marcando quais as coordenadas, né? Que coordenada eu digo? Latitude, longitude, já está sendo toda registrada aí. Ele vai andando pelo carreador em volta da propriedade ou do talhão da área que eu vou trabalhar. Conforme o quadriciclo vai andando, ele já vai me marcando a minha área. Vocês estão vendo o vídeo normal aí, né? Consegue ver? Sim ou não? Tá sim, professor. Obrigado, meu. Então aí você faz isso até fechar a sua área, né? Até fechar todo, ou fazer o georreferenciamento, né? O que que é? O referenciamento das coordenadas geográficas. Aí você cria o grid, olha lá. Então vai marcar qual que é a área que ele quer, qual o tamanho do grid. Olha lá, ele marcou hectare, marcou, olha lá, 3 hectares. Então ele vai fazer um grid, uma célula de 3 hectares. Manda criar e já está criado já com as coordenadas geográficas, né? Onde a moto tem que ir lá e fazer a coleta das subamostras e fazer a amostragem. E aí ele vai lá iniciar a coleta em cima do GPS, onde o GPS manda ele ir. Fica lá, o operador ele não sabe. A diferença de fazer manual, né? Então aí ele não para onde ele quer, ele para onde o GPS manda ele parar. Ele volta, o laboratório vai dizer aonde, laboratório não, né? Lá no escritório vai dizer aonde é os pontos que ele tem que coletar as subamostras, olha lá, onde ele vai coletar as subamostras e já lança lá para a moto, né? Via internet ele já diz aonde ele tem que ir mostrar.
fica lá, ele tira a caixinha com a amostra. Eu já tenho, lá no guidão, eu já tenho o funil. Olha lá, onde ele já coloca dentro do saquinho. Já identificou com a caneta, né? Qual que é aquela amostragem, já deu o número para ela. Grampeou, armazenou. Está pronto para ir para a próxima célula, né? As 10 subamostras dessa célula já foi feito. Veja que aí, que em 3 minutos, ele faz uma célula inteira, as 10 subamostras. E aí envia as amostras para o laboratório e retorna com a recomendação. Armazena os dados. Enfim, qual que é a vantagem de fazer de maneira automática? Como eu disse, né? Evita o esforço, o cansaço do operador, do amostrador, interfira na qualidade, né? Consegue fazer tanto em solo duro, pode estar duro que for, que o amostrador ele tem potência para perfurar o solo. Como ele tem um limitador, ele vai exatamente na profundidade que você precisa, né? De 0 a 10, ou de 0 a 20, ou de 20 a 40, ele faz a perfuração exatamente na profundidade que ele está programado, tá? E o volume é sempre o mesmo, o volume, eu digo, a quantidade de solo que vem junto, né? Então, na agricultura de precisão, o amostrador automatizado, ele é uma ferramenta imprescindível, né? Para que se consiga fazer a amostragem de solo, tá? Então, na quantidade que precisa. Então, olha lá, o quadriciclo, ele é bem ágil, é barato, assim, taxa de manutenção, tem empresas, concessionárias de moto, que eu já vi tendo quadriciclo pronto para pulverização, para amostragem, né? Acho que eles fazem parceria com as fábricas dos amostradores e já vendem pronto, já sai da concessionária. Se você quiser comprar um, já sai pronto com os amostradores, né? Pouco espaço, é robusto, ou seja, chega onde tiver, né? Ele tem esses pneus de cravo, ele permite chegar em qualquer área, né? É fácil o transporte, você põe numa carretinha e leva embora. O único problema do amostrador automatizado é que ele não consegue limpar a área, né? Que nem, por exemplo, quando você está fazendo manual, se você tiver em cima de uma área de pastagem, onde tem lá o esterco do gado, você faz manual, você consegue, com o pé, afastar um pouquinho daquela palhada ou do estrume, né, do esterco do gado, você consegue afastar um pouco o pé e coletar aquela amostra. Agora, no quadriciclo automatizado, ele não consegue ter acesso aonde a broca vai descer. Então, se ele parar em cima de uma palhada, parar em cima de matéria orgânica, né, de um estrume, alguma coisa, ele vai mostrar aquilo. Isso aí interfere, né? Isso aí contamina a amostra, tá? Então, é o único inconveniente dos quadriciclos são esses de interferir na amostra, caso a amostragem seja feita numa área dessa aí de contaminação, né? Aí tem os coletores que são acoplados em carro, né? Eles têm que ter GPS, no carro tem que ter uma antena de GPS, né? Por quê? Para fazer a identificação do local exato aonde você precisa coletar a amostra. Vantagem de esses acoplados em carro é que você está hoje aqui em São Carlos, amanhã você precisa estar lá no Mato Grosso, ou hoje à noite, você monta no carro, joga o sistema, né, coloca na caçamba o amostrador e vai viajar embora, né? O quadriciclo, ele já precisa de uma carreta, ele não pode andar em rodovia, lógico. Então, você precisa de uma carreta, colocar ele na carreta e levar embora. Então, quanto a isso, o carro tem muitas vantagens, né? Outra vantagem do carro é conseguir
armazenar uma grande quantidade de amostra, né? A gente viu lá no quadriciclo, tem uma caixinha de plástico de fruta atrás, aonde é o máximo que ele consegue carregar. Uma caminhonetinha dessa aqui carrega o quanto que ela conseguir, né? O espaço é muito maior. Porém, o grande problema que não se compara, que não ganha nunca do quadriciclo é chegar em qualquer área, né? Ainda mais que a amostragem de solo muitas vezes é realizado em áreas de expansão, áreas de pastagem, áreas florestais, aonde o carro não chega, né? Ele não tem pneu, não é feito para qualquer área, né? Então o carro não chega nos lugares onde o quadriciclo chega, por isso que o quadriciclo é muito mais ágil e muito mais utilizado, né? Que nem andar numa área de pastagem, com declive, se tiver úmido, o carro não sai do lugar. Então, o quadriciclo tem essas vantagens, tá? Então, nós temos amostradores elétricos, amostradores a combustão com motor, né? Igual o motor aqui de motosserra, aquele motor daquele soprador, né? Você dá partida e ele liga aqui a rosca. Veja que aqui, olha, tem um limitador. Então, o que esse limitador faz? Você determina o quanto que é a profundidade que você quer bater, né? Se quiser aqui de 0 a 20, você põe o limitador de 0 a 20. Quando ele chegar aqui, ele vai brecar e vai coletar a amostra na profundidade exata que você precisa, né? Ou você tira o limitador, passa ele aqui para cima e vai coletar em solos mais profundos, né? Mesma coisa que o coletor elétrico, né? Ele aqui uma bateria, carrinho, onde você leva para o campo e faz a sua amostragem. Esse aqui eu achei interessante, ele utilizou uma furadeira para fazer a amostragem, e olha que interessante também, fica muito mais preciso do que... É manual, mas não depende do amostrador. Veja que ele tem uma régua aqui, ó, onde ele... É uma parafusadeira elétrica de volta. Olha lá. Uma sonda, troca rápida para madeira, de 450 milímetros de comprimento. Temos aqui um copo feito de tecnil, uma haste de metal com as marcações das profundidades que nós vamos utilizar aqui para coleta. Do lado nós temos dois recipientes, um que vai receber a amostra de 0 a 20, outro que vai receber a amostra de 20 a 40. Então a gente vai iniciar agora a perfuração da primeira profundidade, respeitando aqui as marcações. Feito, então, coleta 0 a 20. Vamos colocar aqui no recipiente adequado, né? Vamos posicionar no mesmo ponto, colocar a broca, bota no ponto onde paramos a perfuração, finalizá-la, tirar o ponto. Pode observar que o solo está seco, sem umidade qualquer, a 40 centímetros de profundidade, ou seja, reflexo aí de praticamente 90 dias sem uma chuva, uma boa chuva na região. Vou estar aqui no bota 20, rápido, eficiente, atende a necessidade, equipamento que não judia tanto de quem precisa coletar a amostra. Valeu, obrigado. Eu achei interessante porque ele fez, né? Tá feita a amostra com qualidade, mas na agricultura de precisão, qual seria o problema disso aí? É o GPS, né? Ele teria que, no mínimo, ter uma base ali de GPS para dizer o local correto do grid, onde ele tem que amostrar. Mas se ele conseguir acoplar, né? Isso aqui é uma... Eu pus esse vídeo aqui só de curiosidade, que eu achei bem inteligente a ideia da pessoa aqui. Mas na agricultura de precisão tem a questão do GPS, né? Que eu não posso coletar em qualquer lugar, eu tenho que saber exatamente aonde que está a célula de amostragem, né? Que a olho eu não vou conseguir. Então, ó, esses elétricos como motor, ele tem uma menor, lógico, óbvio, né? Muito menor capacidade do que um quadriciclo. Porém, é mais rápido, talvez, do que, e com mais qualidade, esses elétricos, não o da parafusadeira ali, mas os oficiais, né? Aqueles que eu mostrei 2 slides atrás.
ele tem uma capacidade menor do que um carro, mas a qualidade dele é excelente, né? Vantagem, é barato, né? Você não precisa comprar um quadriciclo, você compra só um amostrador, tem qualidade no sentido de contaminação, porque quando você está fazendo a mão, se você vê que você parou em cima de uma matéria orgânica, você não vai coletar naquele ponto, né? Você vai fazer uma limpeza e coletar sem contaminação, né? E, claro, a utilização dos EPIs, dos EPIs. Vejam aqui, eu vou mostrar um exemplo que a gente viu ali naquele filme onde o quadriciclo recebia automaticamente os locais onde ele tinha que parar, né? Ou seja, ele estava trabalhando em conjunto com alguém no escritório via internet, né? Onde mandava para ele os pontos aonde ele tinha que fazer a amostragem. Mas se você estiver trabalhando em algum lugar que não tem sinal de internet para você receber os pontos de amostragem, ou então você trabalha sozinho, né? Você comprou seu quadriciclo e você não tem um funcionário lá no escritório para mandar fazer, como você faz? Você consegue fazer sozinho, né? Você precisa ter um GPS, né? Esses GPS portáteis que tem boa precisão, lógico que não serve para fazer para pôr no trator, mas para fazer a amostragem de solo, ele funciona muito bem, né? Esses modelos portáteis aqui, os Pocket PC, que os receptores manuais, né? Como que funciona? Então, você compra um software onde você insere e como que é, né? Você cria, você abre aqui, ó, a marca do software, né? Que você instala lá no seu PC, no seu GPS, então você vai trabalhando, né? Abre essa telinha aqui, ó, você vai falar que você quer fazer um novo mapeamento. Primeiro você quer fazer o contorno da área, você vem aqui, clica para fazer o contorno, onde você vai fazer a medição do perímetro daquela área. Então você manda começar e ele já vai começar a fazer o mapeamento. Lembra a moto que nós fomos vendo naquele vídeo lá, que ele foi andando e fazendo o mapeamento? Então aqui, ó, ele fechou, ele vai, caminha, faz todo o percurso no perímetro da propriedade, e veja aqui, ele fecha o ponto da propriedade, então ele já vai ter o perímetro já com as georreferenciamento, né? Então aqui, ó, quando você fecha, você já tem o tamanho da sua área, com GPS portátil, aqui, ó, 50,18 hectares é a área do contorno que você fez. Aí você põe aqui, ó, área da grelha, ou seja, você determina o tamanho da grelha e o formato. Olha lá, eu quero uma grelha quadrada de 2 hectares e dou um ok. Olha lá, você já tinha feito, veja a rapidez disso, né? Você só contornou a área, você já tem o tamanho da área, você já definiu se você quer um grid quadrado, qual a área do grid seu, de 2 hectares, aqui nesse exemplo. Veja que ele já lança automático aqui em cima do mapa que você acabou de fazer, os seus grids, né? Aí você faz uns ajustes, né? Veja que aqui esse quadrinho aqui ficou pequeno, aqui ficou faltando. Então, o que você faz? Você arrasta esse grid um pouquinho para cá, ó, para esse pedacinho entrar nesse quadrado e esse que está faltando aqui fica completo. Então, você faz um ajuste e ele já vai te dizer uma opção, a melhor opção de caminhamento para você fazer, né? Então, ele está te sugerindo, ó, que você faça esse caminhamento com o seu quadriciclo dentro de cada um daquele grid de amostragem, né? Então, aqui, ó, esse sinal de mais aqui é você com o quadriciclo. Então, você tem que parar exatamente nesse ponto aqui, ó, ponto 1 de amostragem. Então, você está aqui com a moto, ele está te dizendo onde você está. Aí você para exatamente, é uma mira, né? Você vê que você mira aqui, para exatamente aqui. Então, ele vai te dizendo o jeito que você tem que andar aqui, ó. Aqui ele tem uma bússola, ele vai te dizendo, ó, vira para nordeste, noroeste, para que lado que você vai virando. Então, você para exatamente em cima desse ponto aqui e faz a coleta da amostra, né? Então, temos aí diversas marcas. E aí, o que que você faz? Você coloca aqui, você já vai receber a sua análise de solo, né? Você tem que solicitar para o laboratório a sua análise de solo de forma em planilha, né? No Excel. Você manda, você pega uma planilha de Excel, aqui, ó, com seus pontos,
os pontos que você fez, ó, pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, hidrogênio, alumínio, né, para acidez, alumínio, CTC, enfim. Cada ponto desse aqui, você tem a sua amostragem. E você tem o mapa, então você abre o mapa, né, e puxa análise de solo que você tem. Então, aqui, ó, você está na Fazenda São João, Fazenda, aí você puxa a análise, puxa o mapa, né, que você fez. Você puxa o mapa. Aí, você já tem a análise de solo. Então, você abre a análise de solo e joga em cima do mapa. Então, quando você clica aqui, você para o mouse em cima de um botãozinho desse aqui, ó, de uma bolinha dessa aqui, você já tem exatamente a análise de solo daquele ponto, porque você tinha a planilha de Excel com os pontos, e você tinha a análise de solo, então você junta o mapa com a análise de solo, aí você tem, em cada ponto desse aqui, você tem já a amostragem de solo, lá, você clica com o botão direito, ele vai abrir aqui, ó, os resultados, olha lá, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, em cima daquele ponto que você clicou, né? Aí você define as cores que você quer, você põe lá que o teor, você quer que pinta o teor de fósforo de 15, você quer que pinta de azul, teor de fósforo de 6, você quer que pinta de vermelho. Então, ele já vai te pintar exatamente o mapa de taxa variável, né? Exatamente o mapa com análise de solo, o mapa com os resultados da sua análise que você acabou de fazer, tudo de forma instantânea e de forma rápida. E é vantajoso o custo para o proprietário, né, da fazenda, da propriedade, que precisa fazer a amostra. É vantajoso para quem tem um quadriciclo, porque ele faz o investimento e ele vende, né? Ele cobra por hectare. Tem aí, depende do preço, depende da distância, né? Que a pessoa vai ter que ir, mas ele cobra lá R$ 10 por hectare, 20, R$ 30 por hectare. Você vai fazer uma fazenda de 100 hectares, fica R$ 3.000. Então, um trabalho rápido, que num dia você consegue fazer uma área dessa de 100 hectares, já entregar o mapa de taxa variável, né, o mapa de variabilidade espacial no mesmo dia, né? Você vai na fazenda de manhã, à noite você já manda o mapa de taxa variável, desde que você tenha a amostra de solo, lógico, né? Tem o intervalo aí do laboratório de mandar o resultado da análise. Aí você já tem feito o mapa de taxa variável, de variabilidade espacial, e aí você está pronto para fazer as aplicações em taxa variável. Vamos tocar mais um pouco. Como que a gente faz aplicação em taxa variável? Nós temos que ter os equipamentos, né, de aplicação de taxa variável, que é utilizado para fazer aplicação tanto de insumos como de fertilizantes de forma diferenciada, considerando a variabilidade espacial do solo, como nós já falamos bastante, né? Então, para fazer taxa variável, eu preciso ter pessoas que conheçam, eu preciso ter os equipamentos específicos, softwares, mapas e GPS, né? Isso aqui é o kit básico para você fazer aplicação em taxa variável, né? Pessoas que saibam manusear o computador de bordo, né? Pessoas que saibam trabalhar, os equipamentos específicos, ou seja, os implementos que fazem taxa variável, os softwares, tudo mais, os computadores, as antenas, né? O próprio software que vai estar aqui dentro do computador, os mapas, claro, que nós acabamos de ver como é que a gente faz, e claro que o GPS. Então, como que funciona uma aplicação a taxa variável? Então, ó, você tem um mapa de aplicação, você tem o GPS no seu trator. Aí você tem um controlador, que é um computador, que é uma ECU, uma CPU, que faz o controle, e a leitura do mapa, a leitura da sua localização, e manda um sinal para o atuador do implemento, que faz a variação da dose, tá? Então, veja que olhando assim, de certo modo, né, e é simples, né? Você tem um mapa, você tem um GPS, aí você tem um controlador que identifica aonde você está e joga e já identifica no mapa qual que é a dosagem,
manda o sinal para o atuador do implemento, aonde abre e fecha a dose. Então, eu tenho que ter sensores que me dizem se essa variação de dose está sendo realizada, se está sendo feita. E eu preciso ter um sistema de correção do sinal do satélite, tá? Então, o sistema, a grosso modo, bem exemplo simples, né, de como que funciona uma aplicação de taxa variável. Aqui eu tenho a bomba de abertura e fechamento do implemento, tá? Então, eu tenho diversos tipos de aplicadores, né? Eu tenho os aplicadores por gravidade, por esteira, os aplicadores pneumáticos. Veja que esse aqui é um distribuidor por gravidade, né? Aquele que o adubo sai aqui por baixo, aqui é olhando por cima. Esses são os pratos rotativos. Esse aqui, vantagem, baixo custo, né? Ele é de baixo custo, porém, ele é muito difícil de fazer uma regulagem, né? Para a agricultura de precisão, ele não fica muito preciso, ele não fica uma qualidade muito apropriada para fazer a aplicação em taxa variável, né? O distribuidor por gravidade, que é aquele que vai trabalhando, ó, olha lá, ele vai rodando o prato e jogando o adubo. Então, veja que ele não tem uma precisão, assim, ele consegue fazer variações de grandes doses, né? Aqui precisa de 200, ali precisa de 1.000. Então, ele vai fazer essa variação de 200 para 1.000. Agora, de 200 para 210, para 220, um distribuidor por gravidade não dá essa precisão aí para fazer a agricultura de precisão de taxa variável, né? Ele faz, mas não dá a precisão como alguns outros equipamentos, né? O de esteira como que é? É um sistema onde a esteira vai circulando, né? E aí a dose varia de acordo com a velocidade da esteira. A esteira roda mais rápido, joga mais insumo, mais devagar, joga menos, óbvio. Então, dá uma boa regulagem, né? Mas um custo é mais elevado do que aquele outro por gravidade, tá? Então, o sistema de esteira, ele funciona assim, para fazer taxa variável através das esteiras, acelerando e desacelerando a esteira, né? Então, ele permite, sim, fazer uma boa regulagem. Porém, o melhor de todos para fazer taxa variável, sem dúvida, é o distribuidor pneumático, né? Que ele utiliza, ele mesmo cria o fluxo de ar com seu compressor, com a turbina, e aí ele injeta, né, o adubo, fica aqui nos depósitos, então eles injetam através desse cano. Então, quem controla o fluxo de adubo, a dosagem do adubo, é a pressão, né, do ar. Então, ele faz uma pressão maior, ele aplica uma quantidade maior do insumo. E através da velocidade da máquina, ele faz essa compensação do fluxo de ar. Então, ele é excelente em termos de precisão. Ele é o mais preciso. Porém, é caro, né? É caro, por quê? Porque é um equipamento que, não que ele seja muito mais caro do que um trator, mas o problema dele é que ele só tem essa função, né? O trator você engata e desengata e faz diversas operações. Esse aqui, ele é um trator exclusivo para fazer uma pulverização ou para fazer a aplicação, adubação, a taxa variável, tá? Então, esse trabalhando, veja aqui ele fazendo uma aplicação em taxa variável com um trator de fluxo pneumático. Qual que é a outra vantagem? Uma outra vantagem desse tipo de aplicação com fluxo de ar é que, com a pressão, o insumo penetra no solo. Ele não fica ali tão na superfície. Quando você joga pelo sistema de gravidade ou de esteira, ele cai ali na superfície e fica. Uma vantagem, né, tomada aí no de fluxo de ar é que a própria pressão
faz penetrar uma certa quantidade, né, uma certa profundidade do solo. Então, apresenta essa vantagem. Então, tem aí outro tipo de distribuição, que é o localizado. Veja que esse aqui, ó, aplica linha a linha. Então, esse aqui tem uma ótima precisão na deposição do insumo, na regulagem. Ele diminui bem as perdas, ele tem uma largura de trabalho grande, que aumenta um rendimento o rendimento operacional, né? Esse aqui, o de aplicação a lanço, que nós vimos que é o a prato, então tem com prato único, tem com prato duplo, 2 discos, né? Um disco, tem esse que é com tubo oscilante, ó, que esse tubo aqui ele vai balançando para lá e para cá, então ele faz uma boa, uma largura de trabalho razoável, aqui um implemento de taxa variável com discos duplos, tá? Aquele lá de esteira, como que controla? Ele tem um motor que regula, que controla a velocidade da esteira. Então, fica aqui um motorzinho hidráulico que diminui e aumenta a velocidade da esteira em cima da ordem de comando da que vem da cabine de dosagem, né? Então, lá da cabine vem o sinal, joga mais adubo ou menos adubo. Então, ele aumenta e desacelera, né? Acelera e desacelera a velocidade da esteira para fazer a taxa variável, e além disso, aqui na tampa da saída do adubo, tem a opção de abertura e fechamento, tá? Para fazer a aplicação taxa variável, obrigatoriamente eu tenho que ter uma estação de correção de sinal de GPS, que nós vamos falar lá na aula de sistemas de navegação, nós vamos falar um pouquinho de como que funciona, tá? Mas para eu fazer taxa variável, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma torre de sinal de GPS, tá? Por quê? Porque eu não preciso ter só a precisão da dose, eu preciso ter a precisão da dose e do local, né? Então, eu tenho que ter precisão do local e da dose. Então, para o local, eu tenho que ter a minha antena de sinal de GPS para eu fazer aplicação à taxa variável, né? Então, o computador, ele lê 3 colunas, né? O computador, ele não lê o mapa, ele lê uma planilha aonde uma coluna é a latitude, outra coluna é a longitude e a outra coluna é a dose. Então, conforme o trator vai trabalhando, ele tem a latitude, a longitude e dose e vai trabalhando com essas 3 colunas, né? Então, o trator, na verdade, o computador de bordo do trator, ele não lê o mapa, ele lê uma planilha de 3 colunas, né? Onde ele sabe a latitude, a longitude e a dose que ele tem que aplicar através do mapa, né? Então, como nós dissemos, o mapa tem o controlador que, através do sinal de GPS, abre e fecha, fazendo a variação da dose, e esse é um kit de adubação em taxa variável. Veja que aqui tem um módulo, né, um computador, aonde faz o link entre o computador do trator e o equipamento que faz o controle da dose, né? Então, no computador você insere o mapa, o computador é o receptor de sinal do satélite, aqui ele já tem a barra de luz também, aqui a barra de luz aqui, ele tem o receptor do satélite e é nele que está inserido o mapa. Então, esse que é o controlador, aonde liga o computador com o equipamento que faz a aplicação, a taxa variável, né? Que a gente consegue ver o equipamento aqui, ó. Veja aqui, ó, só dar um pause. Aqui é o equipamento que a gente estava vendo. Então, aqui, ó, tem os links que liga lá com o computador da máquina. Então, aqui, ele tem um eixo que acelera ou desacelera o eixinho aqui, as engrenagens, que controla a aplicação de adubo. Então, a cada 3, aplicação de adubo. Então, a cada 3, 4 bicas, tem um controladorzinho desse aqui, né? Porque essas correntinhas rodam um cardanzinho e o cardanzinho que joga mais ou menos adubo. Então, esse aqui que eu mostrei aqui, ó, ele fica aqui no implemento, aonde ele fica ligado através dos links aqui, automático com o computador da máquina.
Veja que ele acelera, tem hora que ele quase para, tem hora que ele acelera. Aqui lá do outro lado tem outro. Aqui, ó. Está acelerando a corrente. Então é assim que faz a semeadura, a taxa variável, né? Seria algo assim, ó. Veja que aqui, ó, uma esteira dessa, aqui é aquele controlador da esteira, de velocidade da esteira. Veja que aqui está jogando bastante adubo e aqui jogando uma dose bem pequena. Por quê? A velocidade da esteira, né? Que eu estou segurando. Agora, veja que vai começando a inverter. Ó, comecei a diminuir a velocidade dessa esteira, jogou pouco adubo. E aumentei a velocidade dessa esteira, começa a jogar muito adubo. Então, aquele controlador de esteira, ele faz exatamente isso. Ele vai alterando a velocidade da esteira, jogando mais ou menos adubo. Esse é um equipamento de bancada, só para dar o exemplo. Então, é assim, os implementos de esteira através de um controlador que está lá do outro lado da velocidade da esteira, aonde vai aumentando e diminuindo a dose do adubo. Deixa eu só... Faltam mais alguns minutinhos e a gente já termina a aula. E o que o operador na cabine ele faz? Professor, Na verdade, ele faz só o controle, o comando inicial, né? Ali diz qual que é o produto que ele vai aplicar, lá, calcário dolomítico, ele inseriu o mapa na máquina e ele inicia a atividade, né? Então, veja que aqui, ó, veja que aqui é onde está vermelho, olha a dosagem, 2.000 quilos por hectare. Então, aqui é o mapa que a gente enxerga lá. Veja que quando ele chegar aqui nessa área verde, a dosagem vai despencar de uma vez. Ó, aqui vermelha a dosagem, 2.000 quilos por hectare. E aí, professor, agora, automática, ó, 2.000 caiu para 1.000, para 800, 1.100 quilos por hectare. Então, veja que caiu pela metade a dosagem, né, que ele veio trabalhando. Então, aqui, ó, agora aqui é uma grande parte com essa dosagem, ele só tem que ir no piloto automático, veja que aqui é a barra de luz, né, então aqui ele tem que estar bem no centro, ele sai um pouquinho para cá, a barra de luz avisa que ele está fora, né, caso ele não tiver o piloto automático, aqui é o centro do trator, aqui a largura de trabalho do implemento, aqui é onde ele vai voltar aplicando, ou desse lado aqui, ele vai voltar aplicando no centro do trator. Então, ele vai trabalhando nesse sentido. Veja que aqui, ó, aqui, por exemplo, ó, vai mudar de cor. Veja que aqui, ó, ele está no verde claro, está aplicando 1.100. Por isso que fala que de maneira, se não fosse automático, o operador nunca ia conseguir fazer isso. Ele não ia enxergar aonde ele tem que variar a dose, e muito menos ia descer lá, ficar regulando a dose a todo momento. Então, veja aqui, ó, ele vai sair do verde claro, vai entrar no verde escuro. Então, a dose, ó, de 1.100, vamos ver para quanto vai. Olha lá, a dose caiu para 800 quilos por hectare. Então, veja, ele começou lá no vermelho com 2.000, caiu para 1.000, agora caiu para 800, ó, já fez meio hectare trabalhando,
e por aí vai. Veja que lá na frente já tem uma outra área vermelha e a dosagem vai aumentar de uma vez. Olha, está aqui no verde escuro, cai no 800. Ele vai cair, entrar aqui no vermelho, a dose vai subir lá em cima, de maneira automática. Para o operador, é uma coisa só, né? Ele não está vendo diferença na frente dele, de tipo de solo, de nada. Ele está só operando, olhando a máquina, conferindo. Olha lá, voltou para 2.000 quilos por hectare. E por aí vai, né? Então, aqui tem um controlador de velocidade. Se ele passa da velocidade, o sistema lá manda ele parar, né? Olha lá, ele passou da velocidade, está na velocidade 7. Então, olha lá, vem uma luzinha de alerta, manda ele parar, corrigir. Se acaba o insumo, avisa ele para ele parar, que acabou o insumo. Enfim, ali dentro da cabine, ele vai só controlando como se fosse um computador, como se fosse, não, né? É um computador onde ele faz tudo de maneira automática. Olha lá, tá avisando, para ele corrigir a velocidade. Então é isso. Aí vai Professor, fazendo um exemplo empírico, mas é isso aqui, olha lá, ele vai variando as doses de ponto a ponto, né? Aqui é um caminhão fazendo taxa variável de calcário, do outro lado lá tem que ter antena de GPS, então ele vai fazendo a taxa variável. E de onde vem as economias? Aqui, ó, doses pequenas ou nula, aonde não precisaria fazer a aplicação do adubo, tá? A regulagem correta e mais confiável da dosagem que está trabalhando. Esse kit, né? Qualquer trator pode fazer taxa variável. Esse kit de taxa variável você compra, né? Se for lá na internet, você vai achar kit usado, novo para vender, de todo tipo de preço. Olha lá, uma maletinha dessa aqui tem seu custo, não é barato, mas pode ser colocado em qualquer trator, você pode conseguir fazer taxa variável, né? Tendo o mapa, tendo o computador, o GPS e o implemento, você faz a taxa variável, tá? Então, a nossa terceira aula termina por aqui. Vou encerrar a nossa gravação.